Salve minha família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante que tem relação com a questão do período de inverno ou período chuvoso das demais regiões. A gente sabe que quando chega o período de frio ou período de inverno, é necessário a gente tomar algumas precauções para a saúde do seu animalzinho, certo? Uma coisa eu falo para vocês, porquinho da Índia é um animal que é muito frágil, gente, comparado a outros animais. É um bicho que quando adoece, às vezes fica muito mal e algumas vezes ele acaba por falecer. Logicamente, se você não der o tratamento correto, infelizmente o animal morre. Então é uma coisa que você deve estar atento. Então, para evitar problemas de saúde, logicamente a gente tem que fazer a prevenção, né? E o período de inverno, eu vi muitas pessoas tendo dificuldade em suas criações, perdendo animais para frio e também apresentando diversos problemas de saúde nos animais. O porquê que nos períodos de inverno o animal apresenta muitos problemas de saúde. Geralmente os problemas que se acarretam mais são problemas respiratórios, gente. Primeiramente porque no frio, algumas variedades de vírus, até mesmo bactérias, têm uma facilidade maior de propagação. Então, dessa maneira, alguns animais acabam por adoecer e isso, logicamente, gera a morte de alguns animais. Então, é uma coisa que a gente deve estar atento para poder prevenir. Só para ressaltar, a questão do frio extremo acaba acarretando muitos problemas para os animais. Aqui, por exemplo, eu moro em Teresina, no Piauí. Gente, aqui é muito quente o ano praticamente todo. Porém, aqui tem um tempinho chuvoso, né? Nesse exato momento, estamos passando pelos períodos mais quentes do ano, que é o BR-Obró, que engloba o período de setembro, outubro e novembro, que são os períodos que fica muito quente e muito seco. Porém, pela questão do desequilíbrio ambiental, que é uma coisa que a gente observa no Brasil inteiro, tem muita gente que ainda não acredita, mas às vezes essa chuva fora do período, às vezes nevar no Brasil, é simplesmente um desequilíbrio ambiental, não é uma coisa normal de se ver. Então, nesse exato momento, está chovendo até que muito aqui no Piauí. Um momento que, às vezes, até mesmo no ano passado, o retrasado, não acontecia isso, gente. Então, é uma coisa que está acontecendo e muitas pessoas se fazem de cegas, certo? Mas, voltando aí para o nosso assunto. A questão da chuva em si. Aqui, para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente fez a modificação de vários viveiros, a gente fez uma atualização das nossas estruturas. Hoje em dia, praticamente todos os viveiros nossos são cobertos por telha. Dessa maneira, os animais não se molham. E uma coisa que é sempre bom ressaltar. O período chuvoso está chegando, beleza, você vai ter que ter um ambiente que fique seco por todo o período e que os animais não fiquem molhados. Gente, o animal molhado, ele apresenta muitos e muitos problemas. A começar com problemas de pele. O porquê que apresenta problemas de pele? Boa parte dos problemas de pele que é observável em porquinhos da Índia são problemas relacionados a fungos. Fungos são seres que eles necessitam de um ambiente favorável para a reprodução. Então, um ambiente favorável é o quê? Um animal sujo e aquela pele úmida. Esse é um ambiente perfeito para poder se proliferar, certo? Então, uma observação, mantenha os animais em um local seco, um local higienizado, gente. Então, é sempre bom fazer a higienização constante dos seus animais, manter o animal sempre limpo. E outra coisa, em período chuvoso, eu recomendo você dar uma parada nos banhos. E se for fazer banho, apenas em último caso, quando o animal tiver mesmo somente o barro sujo pra caramba, necessitando daquele banhozinho, e de preferência que você seque o animal com um secador de cabelo. Então é sempre bom a gente ressaltar esses pequenos aspectos que fazem a diferença total aí, às vezes aí na questão da saúde do seu bichinho, certo? E Ítalo, eu moro num lugar muito frio, eu moro aqui na Europa, ou eu moro no extremo sul do país, do Brasil, e aqui é muito frio. O que eu faço nesses períodos? Então, uma dica que eu dou para vocês, dependendo de onde vocês criam seus animais, existe uma lâmpada, que é aquela lâmpada amarela, que é inclusive considerada uma lâmpada até que antiga, né? Hoje em dia já é muito difícil de você ver exemplares como esse, porque hoje em dia é só lâmpada de LED, né? Mas aquela lâmpada amarela, que algumas pessoas ainda utilizam para esquentar o galinheiro, ou até mesmo reptários, aquela lâmpada elas aquecem. Então, se você mora num local onde à noite esfria muito, uma lâmpadazinha como aquela é muito bom para você aquecer seus animais. Porém, é necessário
você fazer a avaliação de temperatura. Nunca deixar, vou botar a lâmpada aqui, vou fechar o local e pronto, meu animal vai estar aquecido. Você tem que manter a temperatura, uma temperatura agradável. Nunca uma temperatura muito quente e nem uma temperatura muito fria. Porque querendo ou não, gente, isso aí vai afetar sim na saúde do seu animal. Porquinho da Índia é um animal que necessita de uma temperatura média, mais ou menos de 20 graus, aí estourando 30 graus. A gente sabe que aqui no Piauí é meio difícil de acontecer isso. Porém, o que acontece? Aqui, atualmente, eu estou utilizando o resfriamento, né? Eu uso o ventilador em períodos muito quentes. Mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre questão de períodos muito quentes, porque a gente sabe que muita gente mora em lugar que calor parece que você tá morando dentro de um micro-ondas, de tão quente que é. E aqui em Teresina não é diferente. Aqui tem época, gente, que é muito quente. E quem sofre mais, ó, são esses cabeludinhos aqui, ó. Ave Maria, esses pelos longos sofrem demais. Mas graças a Deus, nesse ano eu consegui me atentar bem a essa problemática, que todo ano eu tinha morte de pelo longo. Nesse ano eu não tive nenhuma morte de pelo longo. O ano já tá acabando. E simplesmente foi um sucesso nesse projeto que eu implantei. Eu implantei na minha criação, gente, um ventilador. Aí algumas pessoas vão falar, ah, mas dá problema respiratório. Gente, o ventilador não é diretamente no bicho, certo? Então, o que pode apresentar problema respiratório é o animal que está molhado e pegando ventania diretamente na cara. E não foi isso que aconteceu. Os animais sempre estavam no local seco, porque vocês sabem que a minha forração, elas mantêm o animal seco e, logicamente, o ventilador estava resfriando, certo? Então, dessa maneira, eu tive um mérito muito bom e é até uma dica que eu vou dar em outro vídeo aí para vocês, certo? Como é possível vocês ver, todos os meus viveiros, quase todos agora são dessa maneira, ó. Viveiros suspensos. Um viveiro suspenso, gente, é muito bom porque vai manter o animal sempre no seco. Então, olhem bem essa observação. E outra coisa, o posicionamento dos meus viveiros, eu fiz de acordo com a questão da chuva. Geralmente, o que acontece? Quando chove aqui no quintal, que é onde eu crio meus animais, a chuva, ela vai assim, ó. Ela vai dessa maneira. Mais precisamente assim, ó. Ela vai diretamente assim na telha, então bate e ela escoa todo aí e cai aqui no chão, certo? Então, simplesmente, ela não cai dentro do viveiro, certo? Até aqui nessa parte aqui, ó, que a gente fala, ah, mas aqui é aberto, Ítalo, como é que não molha? Simplesmente não molha, gente. Então, eu fiz esse projeto também vendo a questão climática, né? Como é que ia funcionar a chuva aqui, como é que é a incidência de sol. Então a gente sempre tem que observar isso. E outra coisa, uma dica que eu não poderia deixar de dar para vocês. Gente, em período chuvoso, tem alguns animais que têm uma proliferação mais rápida, como por exemplo o rato. Gente, rato aparece muito no período chuvoso. E uma possível explicação seja a questão da reprodução, do período reprodutivo dos animais, dos ratos, né? E também a questão de inundações do ambiente dele. Às vezes até inundação de fossas, de algum local onde eles estão se reproduzindo. Então simplesmente esses animais se dissipam e vão procurar alimentos em outros locais. E eles acham alimentos aonde? Na casa do seu porquinho da Índia. Porque na casa do seu porquinho da Índia tem ração fresca, tem água fresca, tem frutas, tem verduras. Então é sempre bom fazer viveiros de uma maneira que rato não entra. Então foi um projeto que eu fiz. Esse projeto inicialmente foi pela questão de chuva e também a questão da proteção contra ratos. Esse modelo fechado, gente, ele fica totalmente lacrado, tanto na questão das portas, ó. A portinha aqui, ó, 100% junta, que não tem como um rato entrar. E se você analisar também aqui, ó, o teto, ele é todo de tela. Ele tem tela no teto justamente para não entrar rato por essas brechas aqui, ó. Então eu fiz realmente pensando aí na questão da saúde e da higienização do animal. Porque rato é um bicho imundo, gente. Imundo mesmo. Vocês não imaginam. E uma coisa que é interessante de se ressaltar é porque rato é um animal que aprendeu a estar em contato com bactérias e várias sujeiras aí, no caso, nesses esgotos da vida. Então, simplesmente tem algumas doenças que não afetam mais eles. Eles portam a doença, porém, eles não são afetados pela mesma. Aí, quando esse animal sujo vem, come da comida do teu animal, tem contato com o teu animal, simplesmente teu animal adoece e tu não sabe o porquê. Às vezes porque você não vê o rato entrando. Tem muita gente que eu falo, ó, na tua casa tem rato? Aí a pessoa fala, não, mas aqui não tem rato, minha casa é limpa, não sei o quê. Gente, a tua casa pode ser limpa, porém tu não sabe como é a casa do seu vizinho, tá entendendo?
Então é sempre bom ficar atento. Meu pai ele trabalha com detetização, então eu não tenho tanto problema como esse. Aqui eu faço algumas barreiras de veneno, lembrando que as barreiras que eu faço são todos os venenos são amarrados para não ter contato com meus animais, entendeu? Então o rato come ali, ele é envenenado ali e simplesmente não vão ter contato com meus animais, certo? Aí outra coisa, ó, vocês podem notar que a estrutura do meu viveiro, meus viveiros são abertos, né? No geral eles são todos abertos. Porém, eu fiz dessa maneira pela questão climática da minha região, por aqui ser muito quente. Então se eu fizesse um viveiro muito fechado, iria ficar abafado e logicamente iria ter morte de animais. Mas, por exemplo, se você for de um lugar frio, o interessante é de você fazer um viveiro um pouco mais fechado ou fazer de uma maneira que dê para encaixar alguma tampa. Ó. Por exemplo, essa parte aqui, que desse para você colocar uma tampa aqui de madeira e fechar durante os períodos de mais frio, né? Eu já vi até gente que utiliza lã de ovelha, para colocar aí nos locais e para esquentar o local, certo? Então, o interessante é você quebrar o vento, porque a gente sabe que tem alguns lugares que é muito frio e simplesmente fica batendo um vento frio nos animais. Gente, isso é muito ruim e também faz com que os animais apresentem diversos problemas respiratórios, que é campeão aí de acontecimentos no Brasil durante os períodos de frio e de chuva. Então a questão de problemas respiratórios é muito perigoso para esses animais. Um dos sintomas de problema respiratório é a perca de peso e a respiração abdominal, gente. Você pode notar, ó, um animal saudável, ele não tem aquela respiração ofegante, ó. Você nota que é uma respiração mais suave. Um animal que está com algum problema respiratório, ele tem aquela respiração mais agressiva, aquela respiração que deixa de ser na região do abdômen para ser, da região do tórax para ser na região da barriga, certo? Então, ó, pode notar, essa porquinha, ó, tá vendo que a barriguinha dela mexe, né? A diferença de uma respiração normal para um abdominal é que essa respiração fica muito mais rápida. O animal fica respirando mais rápido dessa mesma maneira na barriga e dá para você ver que ele não está bem. Então, a saída é você procurar um médico veterinário, certo? Que ele vai administrar os antibióticos certinho e poder aí tá curando o problema do seu animal. E uma coisa eu falo, quanto mais rápido o diagnóstico, mais chances o seu animal tem de sair dessa, entendeu? Então, o interessante uma pessoa que gosta dos seus animais, sempre é bom ficar atento com o seu bichinho. Porque tem até algumas pessoas aqui que são haters do canal, aí falam, esse tanto de frescura que tu fala é besteira, não sei o quê. Meus animais, eu não faço nada disso e são saudáveis. Gente, tem coisa que apresenta somente após algum período de criação, entendeu? Graças a Deus, esses animais, alguns deles têm uma facilidade muito grande de adaptação em alguns lugares, que são lugares realmente tristes de se ver, sabe? Animais que vivem em lugares sujos, lugares sem alimentação, sem água também. E simplesmente consegue segurar por algum tempo. Só que quando começa a apresentar problema, é muito problema e é tudo de uma vez, tá entendendo? Então segue a dica. Gente, não achem que isso é besteira. Eu tô falando isso pra vocês porque eu já tive esse mesmo pensamento e eu paguei com a morte de alguns animais que eu adorava, gente. Eu amava alguns animais e simplesmente começaram a morrer. Hoje em dia eu reduzi muito a questão da taxa de mortalidade aqui dos meus animais na criação, certo? Então eu peço, por favor, me escutem, que não é besteira, gente. Então mantenha uma alimentação boa. E outra coisa, em um período chuvoso, um período que tem uma temperatura mais amena, muita umidade, eu recomendo vocês colocarem na água o própolis verde, gente. Própolis verde, ele é como se fosse um melzinho de uma planta, que é justamente a planta própolis, né? Então eu vou soltar aqui em imagem só para vocês verem. Não vou mostrar a marca porque ninguém tá me patrocinando, né? Mas é mais ou menos essa. É o própolis verde não alcoólico, gente. Então procurem aí nas farmácias que vocês vão achar. Lembrando que é uma média de 10 gotinhas a cada de 300 a 500 ml. Aí tá bom demais, viu? Então é mais ou menos isso. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi mesmo para ensinar vocês alguns aspectos de criação, gente. Eu como criador, tem coisas que eu vejo de cara que tá errado. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que fica palpitando sobre a criação dos outros. Eu falo assim, se a pessoa chega pra mim e fala, Ítalo, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, eu falo. Quando a pessoa me pergunta, realmente eu vou falar.
mas eu não sou esse tipo de pessoa de ficar querendo dar muito palpite na criação dos outros, sabe? Porque cada um sabe o que faz. Alguns nem sabem, né, o que faz, mas é isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Peço, por favor, deixa o like, viu? Se inscreve aí no nosso canal, faz essa boa aí por mim. E é isso aí.